Saudações, caminhantes! Eu sou o Prosa Júnior e esse é o Caminhos da Linguagem. No programa de hoje, nós vamos investigar os diferentes caminhos que a linguagem percorre e como ela altera a comunicação, trazendo significados espetaculares para a nossa interação e para o nosso convívio como seres humanos. Em um de seus primeiros caminhos, nós temos a linguagem como expressão do nosso pensamento. Este caminho trata a linguagem como a manifestação do nosso eu. É a própria personalidade se mostrando. Mas tem momentos que o que a gente fala não é bem aquilo que a gente queria expressar, não é verdade? Será que não temos controle sobre nós mesmos? Como fazer para administrar esta confusão? Bechara nos fala de um saber chamado saber elocutivo. Com este saber, é possível organizar as nossas ideias. Ou seja, que os nossos pensamentos possam ser expressos com mais coerência. E como desenvolver este caminho da linguagem como expressão do pensamento? Como melhorar o nosso saber elocutivo? Você deve estudar matérias que melhorem as suas conexões lógicas da sua própria linguagem. Matérias que desenvolvam a sua coerência, a sua coesão, a sua capacidade de organizar sentenças, de estruturar o seu discurso. Dessa maneira, você vai expressar aquilo que você está pensando e não apenas aquilo que você está sentindo. Observe nessa situação. Uma pessoa está muito furiosa e o que ela fala, o que ela expressa, não é apenas o seu pensamento. O que ela expressa é um turbilhão de emoções, aquilo que ela está sofrendo ou aquilo que ela está passando para o outro. Quando a gente organiza as nossas ideias, nós separamos emoções de pensamentos, razão de emoção e assim a gente consegue trabalhar isso de uma forma melhor, expressar com mais coerência aquilo que realmente está dentro de nós. Mas será que a gente pode expressar tudo que a gente pensa sem preocupação com quem vai ouvir o nosso pensamento? Nesse ponto é que entramos pelo caminho pedregoso da interação. As pessoas são diferentes. E para nos relacionarmos com elas, é necessário que nós respeitemos suas diferenças. Para isso, não basta apenas expressar o nosso pensamento. Precisamos também ouvir o outro, pensar no que o outro está fazendo. Precisamos considerar quem está ouvindo e também o local que nós estamos. Neste ponto, a linguagem torna-se instrumento de interação. Interação envolve muito mais do que diálogo. Na realidade, quando interagimos, entramos no universo do outro, da mesma maneira que ele entra um pouco no nosso universo. Pedacinhos da nossa personalidade ficam impregnadas no outro e pedacinhos da personalidade do outro também ficam conosco. Aqui, o saber que tem que ser desenvolvido não é apenas o saber elocutivo, o saber de conexões lógicas. Não. O saber que tem que ser desenvolvido aqui é o saber cultural. Conhecer a cultura do outro é fator primordial para interagir bem. Livre de preconceitos, de amarras, de um lugar de julgamento, sabe? Em que a minha linguagem se coloca como superior à do outro. Não. O saber cultural nos ensina a entender o outro dentro do contexto dele. Assim, livre das amarras do preconceito, podemos ter amizades incríveis e aprender demais com conhecimentos que até bem pouco tempo julgávamos como sendo inúteis para a nossa vida. Na realidade, não é inútil. Cultura é algo espetacular, é que faz o ser humano crescer. A linguagem, como instrumento de interação, utiliza-se do saber cultural para engrandecer o ser humano de mais e mais conhecimento. O terceiro caminho trilhado pela linguagem utiliza-se também dos caminhos anteriores, mas ele vai um pouco mais além. Não é apenas expressar o pensamento
ou usar a linguagem como instrumento de interação. Neste caminho, além de expressar o seu pensamento, além de interagir com o outro, a linguagem terá um papel fundamental: convencer o outro daquela ideia que está sendo transmitida. Neste ponto, a linguagem deve ser apresentada como veículo de persuasão. Um comunicador eficiente consegue interagir, prender a atenção e fazer com que multidões vejam que a ideia dele é espetacular e fiquem presas naquilo que ele está falando. Quando a persuasão chega, ela desenvolve uma forte crença no outro. A ideia trazida pela persuasão começa a fazer parte das convicções do ouvinte. Começa a fazer parte daquilo que o constitui como ser. Ele foi persuadido, ele foi convencido. E agora ele faz parte daquela ideia. Ele comprou aquela ideia. O saber utilizado para desenvolver esse caminho é o saber estético. Estética tem a ver com beleza. Melhorando a nossa estética, a forma como a gente fala, o tom que a gente utiliza, tornamos a linguagem mais atraente, mais cativante, fazendo que o outro se identifique. Aliás, identificação é a palavra-chave para quem utiliza o caminho, veículo da persuasão da linguagem. Neste caminho, a pessoa vai mostrar como a sua ideia é maravilhosa, como ela é cativante. Neste caminho, o veículo de persuasão se desdobra em outras estradas ainda menores. Por exemplo, você pode abordar uma pessoa utilizando um tom emocional para convencer. Neste caso, você vai fazer uso de muitos adjetivos, fazer uso de palavras com que o outro se identifique, tornar a sua ideia sensível, despertar sensibilidade no outro. Nós vamos firmar um compromisso. Tem como abordar ainda de forma racional. A verdade é que dessa maneira, de forma racional, você deve mostrar o que o outro tem a ganhar e o que ele tem a perder se ele não aderir à sua ideia. Neste ponto, você não vai procurar emoção, sensibilidade. Você vai chegar para o outro e dizer: olha, meu amigo, você tem a ganhar com isso, isso e isso. Você tem a perder isso e isso e isso. As pessoas utilizam-se de números, estatísticas, imagens, provas, algo que faça o outro falar: realmente eu pensei racionalmente e aderi a essa ideia. Você pode usar ainda o caminho da abordagem moral. Neste caminho, você apelará para valores de uma sociedade. Podem ser valores que você julga que estejam sendo perdidos. E aqueles mais conservadores irão se identificar com você. Ou valores que você acha que são novos, que trazem novos direitos. E aí pessoas também vão se identificar com você. Pessoas progressistas. A realidade é que a questão moral, ela vale-se muito daquilo que a sociedade entende como certo e errado, o que é meio polêmico, porém convence muitas pessoas. Depois dessa misturada toda, nós pensamos: que caminho devemos trilhar? Estou tão confuso. Será que eu devo trilhar o caminho da expressão do pensamento sempre? Expressar meu pensamento com mais lógica e tranquilidade? Eu devo trilhar o caminho mesmo do instrumento de interação. Interagir é a estrada do sucesso. Será? Agora eu tenho certeza. O meu caminho é veículo de persuasão. E eu vou convencer todo mundo daquilo que eu penso. Ou como dizia aquele desenho, né? Dominarei o mundo. Na realidade, meus amigos, nenhum dos três fala sozinho. Instrumento de interação, expressão do pensamento, veículo de persuasão se misturam e devem ser utilizados sim, cada um à sua maneira. Devemos trabalhar a expressão do nosso pensamento sim, porque ao trabalhar a expressão do nosso pensamento, nós nos conhecemos melhor. O autoconhecimento realmente não é só um caminho para expressar nosso pensamento, mas um caminho para a felicidade. E o instrumento de interação?
Através do instrumento de interação, nós aprendemos com o outro aquilo que nós não conseguimos ver em nós mesmos. O outro nos ensina a melhorar como pessoa. O outro nos ajuda a trabalhar aquilo que nós não conseguimos trabalhar simplesmente olhando para o nosso próprio interior. Mas é importante dizer que nessa hora o orgulho tem que sair um pouco de lado e a humildade tem que fazer parte de quem quer realmente interagir e deixar uma parte de si para os outros, assim como coletará uma parte dos outros para o seu próprio coração. Por último, nós não podemos deixar nossos sonhos trancados num quartinho escuro ou em pequenos diários de planejamento. Não. Os nossos sonhos precisam ir para lugares que eles nunca estiveram antes. Mostrar para as pessoas o brilho das nossas ideias. Por isso, o veículo de persuasão é extremamente importante. Porque assim, você verá como aquela ideia pequenininha, aquela mesma ideia pequenina que você teve, pode ser algo maravilhoso. Não só para você, como para as outras pessoas. E é tão bom quando a gente consegue ver que uma ideia nossa ajudou o outro, não é verdade? Por isso, o veículo de persuasão também tem o seu valor. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Você está no Caminhos da Linguagem. Sempre vídeos toda semana com atmosferas linguísticas, semióticas, interpretações sobre livros, filmes, músicas e muito mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, compartilhe, curta, inscreva-se no canal. Deixe seu comentário. Como você vai caminhar pela linguagem? De que maneira você utiliza-se dessa linguagem na sua vida, no seu cotidiano? Tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!